Introdução à Divina Vontade. Lição 16. Conhecer uma verdade a mais. Já percorremos alguns dos conceitos básicos da vontade divina, mas foi um caminho muito rápido, sem tempo suficiente para aprofundá-los e transformá-los em vida própria, para transplantá-los como nossa própria natureza, para que o querer divino, o ato único de Deus, ou melhor, a própria vida divina, se torne a alma do nosso corpo. Seja Ele quem nos vivifique, e assim alcancemos a finalidade que o Criador traçou para as suas criaturas. Uma das questões principais para alcançar isso é o conhecimento, e para obtê-lo é necessário a constância, a dedicação, ter fome de Deus, para buscá-lo onde quer que esteja e transformá-lo em nosso alimento contínuo. Jesus diz a Luísa que quanto mais se torna luz, de graça, de variedade e de valor, tanto mais se conhece. Que os santos sempre fizeram a sua vontade, mas tomaram da sua vontade na medida em que a conheceram. E continua: eles sabiam que fazer a minha vontade era o ato mais grande, o que mais me honra e que traz a santificação. E com esta intenção a realizavam. E foi isso que tomaram, porque não há santidade sem a minha vontade. Nem pode sair nenhum bem, nem santidade, pequena ou grande, sem ela. Tu deves saber que a minha vontade, como era e é e será, não mudou em nada, mas conforme se manifesta, assim faz conhecer a variedade de suas cores, dos efeitos e valores que contém. E não só faz conhecer, mas dá à alma variedade de suas cores, efeitos e valores, pois de outra forma, de que adiantaria fazê-los conhecer? A minha vontade agiu como um grande senhor que construiu um palácio imenso e suntuoso. Aos primeiros indicou o caminho para ir ao seu palácio, aos segundos a porta, aos terceiros a escada, aos quartos as primeiras salas, e aos últimos abriu-lhes todas as salas, tornando-os donos e entregando-lhes todos os bens que há naquele palácio. Então, os primeiros tomaram os bens que há no caminho, os segundos, os bens que há na porta, superiores aos que há no caminho, os terceiros, os bens das escadas, os quartos, os bens das primeiras salas, onde há mais bens e estão mais seguros, os últimos, os bens
de todo o palácio inteiro. Assim fez a minha vontade. Precisava fazer conhecer o caminho, a porta, a escada, as primeiras salas, para que pudessem passar a toda a imensidão do meu querer, e para que viessem os grandes bens que há nele. E como a criatura, agindo nestes bens que o meu querer contém, adquire a variedade de suas cores, de sua imensidão, santidade e potência, e de toda a minha ação, ao fazer conhecer, dou e imprimo na alma a qualidade divina que faço conhecer. Se tu soubesses sob quais ondas impetuosas de graças te encontras quando passo a fazer-te conhecer outros efeitos do meu querer, é como um pintor hábil, pinto em tua alma com cores vivíssimas os efeitos e os diversos valores que te faço conhecer. Tu ficarias esmagada sob minhas ondas, mas eu, tendo compaixão da tua fraqueza, sustento-te, e enquanto te sustento, imprimo ainda mais em ti o que te digo, porque se eu falo, eu ajo. Por isso, sê atenta e fiel. 6 de novembro de 1922. Se o que posso possuir e dar a Deus depende do que conheço, agora me pergunto, o que pode me motivar a conhecer? E a única resposta duradoura que jamais faltará é o amor. Depois, procuro indagar onde aprender, com quem será melhor fazê-lo. E aí surgem 1000 opiniões, 1000 formas de avaliar as poucas ou muitas opções que possam existir para isso. E a força do costume me leva a classificá-las segundo nossos padrões estabelecidos. E as opiniões são quase infinitas, mas esquecemos, ou talvez nunca tenhamos lido, e os dirigentes não nos digam que nesta doutrina, a doutrina do reino do Fiat divino, não existem mestres, não deve haver guias, mas é o próprio Jesus quem se encarregará da alma, e que ele não se confiará a nenhum para conduzir seus filhos, pois nenhum conhece o mar imenso da sua vontade. O capitão desta barca sou eu. Eu o guio segundo a sua velocidade. Eu o submerjo para dar-lhe repouso e ter tempo para confiar-lhe os segredos do meu querer. Nenhum poderia ser hábil para guiá-lo, porque não conhecendo o mar, não podem conhecer o modo de guiá-lo. Nem eu me confiaria a nenhum. No máximo, escolho uma guia como espectadora
e ouvinte dos grandes prodígios que o meu querer faz. Quem pode ser hábil para guiar a corrida no meu querer? Em troca, eu, num só instante, faço-a percorrer a corrida que outro guia faria percorrer em um século. 28 de novembro de 1921. Isso concorda perfeitamente com o que disse o profeta Jeremias, capítulo 3. Mas esta será a nova aliança que farei, diz o Senhor, com a casa de Israel. Depois daquele tempo, imprimirei a minha lei nas suas entranhas e a gravarei nos seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E já não terá o homem que ensinar ao seu próximo, nem o irmão ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Deve ser Ele mesmo quem nos instrua, pois Ele conhece tanto a sua vontade como a criatura, e sabe o que lhes dar, como dar, quando dar, etc. O que nos cabe é, além da disposição de que já falamos, colocar-nos diante dele, para que pelo seu Espírito nos dê a luz para compreender. Todos vós, filhos meus, tendes o dever de colocar-vos sobre a luz divina e esforçar-vos por entender, esforçando-vos por vós mesmos, e não ao contrário, acomodando-vos preguiçosamente às explicações que os outros dão, para não vos cansardes em entender. Se lesseis todos os livros que falam de mim e do Altíssimo, e o fizesseis lendo-os mecanicamente, não vos aproveitaria tanto quanto o único conhecimento alcançado com vosso esforço para entender, ou seja, alcançado pela humildade amorosa que recorre ao Espírito Santo para poder entender, e pela justiça heróica para obter a amizade do Espírito Santo, de modo que ele vos leve a compreender a linguagem divina, porque só os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Palavras de Jesus a Maria Valtorta. Nos cadernos de 45 a 50. Para continuar aprofundando o valor do conhecimento, escutemos o que segue. Se tu soubesses o que significa conhecer mais a minha vontade, fazer um ato a mais nela, conservar-se, agir nesta minha vontade conhecida, onde vem constituído o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura. Oh, como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre a minha vontade.
Um conhecimento a mais sobre a minha vontade eleva a alma a uma altura tão sublime que os próprios anjos ficam estupefatos e arrebatados e me confessam incessantemente: Santo, 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 30 de outubro de 1924. O conhecimento abre as portas daquele bem que se conhece, e na medida em que te manifestei mais conhecimento sobre a minha vontade, tantas portas diferentes de bens te abri, de luz, de graça e de participações divinas. Estas portas são abertas para ti, e quando estes conhecimentos chegarem no meio das criaturas, estas portas se abrirão para elas, porque o conhecimento faz surgir o amor pelo bem conhecido, e a primeira porta que abrirei será a minha vontade, para fechar a pequena porta da vontade delas. A minha vontade fará aborrecer a vontade humana, porque diante da minha vontade, a humana é incapaz de agir. Com a luz da minha, vê como é insignificante e boa para nada. Por isso, como consequência, as criaturas deixarão de lado a própria vontade. Além disso, tu deves saber que quando te manifesto um conhecimento de minha vontade, então decido abrir-te outra porta do meu conhecimento. Quando tiveres feito entrar em tua alma todo o bem que te manifestei, se eu não fizesse assim, seria tua apenas a notícia deste bem. Não, a sua posse. E eu não sei fazer isso. Quando falo, quero que se possua o bem que manifesto. Por isso, se atenta no exercício da minha vontade, para que eu te abra outras portas dos meus conhecimentos, e tu entres mais nas possessões divinas. Estava pensando no santo querer divino, e milhares de pensamentos se acumulavam na minha pobre mente. Pareciam tantas luzes mais fortes que surgiam e depois se unificavam na mesma luz do sol eterno, daquele Fiat que não conhece acaso. Mas quem pode dizer o que pensava? Pensava nos tantos conhecimentos que Jesus me tinha dito sobre a sua divina vontade, e como cada um deles traz uma vida divina à alma, com a marca de uma rara beleza, de felicidade, mas distinta uma da outra, que se põe em comum com quem tem o bem de conhecê-la e amá-la. Assim pensava entre mim. Um conhecimento a mais ou a menos fará uma grande diferença entre uma alma e outra. Mas, enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu doce Jesus estendeu os braços dentro do meu interior, expandiu luz e me disse: filha minha, assim como tenho a hierarquia dos anjos com 9 coros distintos, assim terei a hierarquia dos filhos do reino do meu Fiat divino. Esse reino terá os seus 9 coros e se distinguirão uns dos outros pela variedade das belezas
que terão adquirido ao conhecer uns mais, outros menos, os conhecimentos que pertencem ao meu fiat. Por isso, cada conhecimento a mais do meu querer divino é uma nova criação que forma nas criaturas. Uma felicidade, é uma beleza incomparável, porque é uma vida divina que corre dentro, que traz em si todos os matizes das belezas daquele que as manifesta. E todas as teclas e sons das alegrias e felicidades do nosso ser divino. Assim, se a nossa bondade paterna expõe a nossa vida, a nossa beleza e felicidade, até criá-las no meio das criaturas, e elas não se interessam em conhecê-las para torná-las por meio dos nossos conhecimentos que já lhes demos, não é justo que recebam nem a beleza, nem os sons das nossas alegrias, como dotes próprios. Tomarão o que tiverem conhecido. Por isso haverá vários coros na hierarquia do reino da minha vontade divina. Se soubesses que diferença haverá entre quem leva os nossos conhecimentos desde a terra e entre quem os adquirirá no céu, os primeiros os terão como dotes próprios, e se verá neles como natureza as belezas divinas, e se ouvirão os mesmos sons das alegrias e felicidades que o Criador faz ouvir e formar. Já nos segundos, não será nem natureza neles, nem dotes próprios, mas os receberão por efeito de comunicação dos primeiros, quase como a terra recebe os efeitos do sol, mas ela não possui a natureza do sol. Então, aqueles que possuírem todos os conhecimentos formarão o coro mais alto. E assim, segundo conhecerem, se formarão os diversos coros. Mas todos aqueles que tiverem adquirido estes conhecimentos, seja em tudo, seja em parte, terão o nobre título de filhos do meu reino. Porque estes conhecimentos sobre o meu fiat, para quem tem o bem de conhecê-los, para fazer deles vida própria, tem virtude de enobrecer a criatura e fazer correr em sua alma os humores vitais da vida divina e de elevá-la a sua primeira origem, e são como o pincel do façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e pintam a imagem do Criador na criatura. 28 de fevereiro de 1928. Filha minha, o nosso amor chega a o inacreditável.
quando devemos manifestar uma verdade concernente à nossa vontade. Primeiro a amamos em nós mesmos, a facilitamos, a adaptamos a inteligência humana para que a criatura seja fácil compreendê-la e torná-la vida própria. A provemos com nosso amor e depois a fazemos conhecer. Anelantes de amor, que querem dar-se às criaturas, como vida que sente e necessidade de formar-se nelas. Mas não contentes com isso, purificamos a inteligência humana, a revestimos com a nossa luz, a renovamos para que conheça a nossa verdade, a beije e encerre em si mesma e lhes dê toda a liberdade de formar a sua vida nela, para ficar transformada na mesma verdade. Por isso, cada verdade nossa traz à criatura a nossa vida divina, uma vida anelante, que ama e quer ser amada. E o nosso amor é tão grande que nos adaptamos à condição humana para facilitar o conhecimento, porque se nos conhecem, é fácil vencer a vontade humana para fazê-la nossa, e ela terá interesse de possuir o seu Deus. Sem conhecimento, os caminhos estão fechados, rompidas as comunicações, e nós ficamos como um Deus distante da criatura, enquanto estamos dentro e fora delas, e elas ficam distantes de nós. Ninguém pode possuir um bem se não o conhece. Por isso, queremos fazer conhecer que, para quem vive na divina vontade e nela age, tudo se torna vida divina. Nela, possuindo o meu fiat, a sua vontade criadora. Em tudo o que ela faz, se pensa, se fala, se age, se caminha, se ama, o meu fiat estende a sua vida. E pensa, fala, age, caminha e ama. Forma a criação operante e falante. A criatura lhe serve para continuar a sua criação. Sim, para fazer coisas ainda mais belas. Fiat, fiat, fiat.